já agora estamos entrou. ao vivo. Acho que agora entrou. Agora deu. Amanda, boa noite. Olá, boa noite. Depois de um perrengue aqui com chuva, internet. Sem energia elétrica. Boa noite, gente. Boa noite aos que já estão nos acompanhando, nos assistindo. Perdão aí pelo atraso. Nós estamos com um tempo bem feio aqui para Santa Catarina. Eu falo de Itajaí, sou a Rosicléia. A Amanda, que está conosco, está em São Francisco do Sul. Sim. Né? Então, muito obrigada, Amanda, pelo seu tempo. Colocando aqui um pouquinho, então, apresentando a doutora Amanda, nossa advogada, já está conosco durante há um bom tempo, né, Amanda? Acredito que aí pelo menos uns 10 anos Quase isso nessa, já. nessa parceria aí com a Machado. Então, a Amanda, advogada, né, de formação, pós-graduada, eu não vou nem começar a citar, porque são muitas, mas, né, a especialidade principal e é que nos muito atende muitos dos nossos clientes e muitos clientes além da Machado também, que é a parte de tributação, a parte tributária e principalmente comércio exterior, né, Amanda? Isso aí. Rose, obrigada. Eu que agradeço aqui o convite para estar com vocês sempre, para compartilhar um pouco, acho que, do que a gente está vivenciando agora nesse início de ano, né? Todo início de ano a gente sabe que muita coisa acontece e é sempre bom vir compartilhar aqui com o pessoal um pouquinho, tirar um pouco de dúvida, tirar um pouco de experiência também, aprender um pouquinho, né? O pessoal que está aqui com a gente sempre ensina bastante também. E é isso aí. É verdade, a gente sempre aprende, né? Então, ao longo dessa trajetória e cada webinar que nós fizemos, cada troca de experiência com o cliente, a gente ensina e a gente aprende muito. Então, é Sim. sempre um prazer ter esse tempo, né? E poder estar prestando essas informações. Bom, gente, hoje, né, o fator principal aí, grandes mudanças do nosso fiscal, do nosso tributário. Muitos nos pegaram aí final de ano, né? Então, todo mundo saindo de férias, querendo relaxar um pouquinho. E aí vem aí uma enxurrada de novidade da parte fiscal. E aí deixa todo mundo eletrizado aí nessas férias e de cabelo em pé. Então, o nosso objetivo hoje, gente, aqui é compartilhar com vocês um pouquinho dessas mudanças, né, de algumas das mudanças ou as principais, não só voltado a nossos clientes, nossos da Amanda, mas a parceiros em geral. Então, né, já apresentei a Amanda, né, grande tributarista aí da área, que vai estar com a gente, vai estar presidindo isso. Vamos começar, então, com um ponto bem interessante. A Amanda vai compartilhar com a gente aí uma apresentação. Então, vamos começar aí com um tema bacana que trouxe para a gente aí final do ano, que é as transferências de créditos, né? Transferência de mercadorias entre matriz e filiais, transferência entre estados. Acho que esse é um ponto que vem gerando bastante dúvida. Então, Amanda, conta pra gente, né? ICMS nas transferências entre matriz e filiais, como que ficou esse ponto, como que está, né? Quando incide ST, como é que as empresas elas já precisam se preparar? Já está valendo, né, Amanda? A partir do dia 1º já começou. Então, 1º de janeiro de 2024 a gente já tem isso. Então, conta para nós um pouquinho sobre as principais alterações, esses efeitos aí de ICMS nas transferências interestaduais. Então, vamos lá, gente. A gente selecionou aqui, claro, conversando com a Rose, a gente selecionou alguns temas que acho que os clientes estão mais questionando, né? Estamos recebendo mais questionamentos. Eu acho que o campeão é a questão do ICMS nas transferências interestaduais. E só para contextualizar um pouquinho, né? A gente já teve uma decisão anterior, que a gente já tinha, é uma discussão bem antiga, já tinha súmula lá em 96, mas teve uma decisão aqui recente, onde ficou definido que o ICMS não vai mais incidir nessas operações entre matriz e filial. Quando a matriz transfere para a filial ou vice-versa, entre estados diferentes. Agora, em 2023, no mês de abril de 2023, ficou definido que os efeitos dessa decisão de não incidência do ICMS ficariam valendo agora em 2024. Então, a gente esperou durante o ano de 2023 que nós teríamos regulamentação em relação a isso, né? Várias discussões vieram, né? Porque, afinal, não ter incidência do ICMS nas transferências muda muita coisa. Tem a questão dos créditos, como que vai ficar o crédito, quem fica com crédito, quem não fica. E é isso que os estados começaram a questionar, os estados e os contribuintes, né?
Então, no final do ano passado, como todo final de ano, começa ali a correria para a publicação das leis, para poder, enfim, ter ali o princípio da anterioridade valer no exercício seguinte, teve a correria para publicar a lei que vai regulamentar aqui essa não incidência. Tivemos um primeiro convênio, que daí foi revogado, o Rio de Janeiro não concordou, enfim, só para trazer um histórico para vocês, que o assunto é bem... Deu bastante desdobramento aqui no final do ano passado. É sempre muito polêmico, né, Amanda? Quando a gente fala de CMS, a briga estadual ela é muito grande, né? E a gente sabe disso, e colocando Santa Catarina como é um estado que tem muito incentivo fiscal, aí a coisa piora um pouquinho, né? Então, essa briga sempre existe. Isso, é claro, a gente tem essa questão ali de estados, que os estados eles recebem as empresas, não temos apenas empresas produtoras, tem empresas que são centros de distribuição, empresas importadoras, que trabalham muito com outras unidades para deslocar ali as suas mercadorias, né? Então, acabou dando uma discussão bem ferrenha no final do ano passado, os contribuintes, claro, e o fisco também, né? O fisco também tem interesse arrecadatório nessa discussão, ao mesmo tempo que é uma perda de arrecadação para algumas operações para o fisco, né? Em outros casos, uma perda para o contribuinte também. Então, as duas pontas ficaram ali de forma insegura, né? Teve uma insegurança jurídica ali no final do ano passado. Então, o que a gente teve aqui, né? Tivemos a publicação de um convênio, o convênio 178, mas logo em seguida, dia 28 de dezembro, a gente já teve a publicação da lei complementar, porque afinal a gente... Para ter um convênio valendo, tem que ter uma lei complementar ali que defina tudo isso, né? Sim. Então, o STF colocou ali o prazo para 2024 justamente para ter uma lei. Caso contrário, tivéssemos só o convênio, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o DIFAL, ia voltar a discussão ali toda de que sem a lei não tem validade, realmente não tem, mas dia 28 ali foi publicada a lei complementar que regulamenta as operações de transferência. A lei ficou bem parecida com o convênio 178, que já tinha saído antes, né? E definiu ali a não incidência do ICMS, porque afinal já tinha sido uma decisão do STF, mas permitiu que o estabelecimento remetente transferisse os créditos dele, né, para o estabelecimento destinatário. Então, hoje, na prática, a gente tem o mesmo efeito de destaque de ICMS em nota de transferência. Tá? Então, somando ali o que está na lei complementar e o que está no convênio, na prática, a gente está orientando ainda a continuar destacando o ICMS até 30 de abril de 24. Tá? A gente teve posteriormente o convênio 228 aqui, que permite o destaque nas operações de transferência até abril de 24, quando até lá deverá ter outra regulamentação, não em relação à lei complementar que define isso, mas em relação ao que procedimento a gente vai ter, né? Porque a lei veio, trouxe, mas o procedimento a gente não tem definido ainda. Então, qual CST que a gente vai usar lá depois de abril, né? Qual CST que a gente vai utilizar? Qual ICMS vai ser transferido, né? Vai ser o ICMS da minha compra, o ICMS da entrada, que integralmente em relação àquela operação, tem uma limitação, não tem? Qual que é a base que eu vou utilizar? Até porque a lei complementar, a gente fala que nós que trabalhamos na área tributária, a lei trouxe bastante dúvida, assim, né? A lei fala de base de cálculo, de valor da operação, mas se eu não tenho incidência, que base de cálculo que é essa? Que valor é esse que eu vou considerar? A lei não respondeu. Então, a gente espera que isso venha lá na regulamentação. A gente vai saber como a gente vai lançar o crédito, como que a gente vai aplicar o CST, mas isso posterior ali ao dia 30/4, né? Que até lá a gente espera ter uma resposta mais clara para vocês em relação a isso. Mas, por enquanto, até o dia 30/4, a gente segue como estávamos no ano passado, destacando o ICMS nas transferências interestaduais normalmente. Muitos nos têm questionado, né? Essa semana ainda recebi um questionamento de um cliente justamente disso. E aí, mudou, né? Continua aplicando normalmente? Então, a orientação realmente é essa. Até dia 30 de abril, nada muda em relação ao que o contribuinte, os nossos clientes já vinham fazendo. A aplicação é a mesma. Recebi mercadoria por Santa Catarina, vou transferir para Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, enfim, qualquer estado, a mesma incidência continua aplicando normalmente. Exatamente. Claro, né? A gente sempre orienta a quem realiza a operação informar no campo dados adicionais à nota fiscal, ali, o convênio ICMS 228, o destaque conforme a autorização do convênio, sempre para deixar bem claro, né? Colocar uma explicação ali para ficar bem claro, até porque geralmente as fiscalizações acontecem depois de muito tempo.
Então, a gente esquece esse período, o que aconteceu entre 1 do 1 e 30 do 4, só para a gente deixar ali o próprio fisco verificar isso quando for realizar algum tipo de averiguação nas operações, então a gente orienta para ficar mais claro. Mas até 30 do 4 nada muda, né? E até colocando em relação ao benefício fiscal, a gente recebe bastante pergunta, né, Rose, sobre o PTD 409. Essa é uma das preocupações, né, que ronda aí muitas empresas. Eu sei que a gente vai trazer outros pontos aqui também, tá, pessoal, em relação a isso, a benefício fiscal, né, tirando esse, focando um pouquinho na questão do Estado, mas sim, né, a gente tem muitos clientes que eles importam para revender diretamente, então tem essa entrada dessa mercadoria e revenda de Santa Catarina, mas nós também temos onde parte do estoque do nosso cliente, ou, né, de vários daqui, eles chegam em Santa Catarina e fazem essa distribuição, seja ela em transferência para outras filiais, ou seja ela para revenda direto. E aí, nesse caso, Amanda, benefício fiscal, TTD Santa Catarina, como fica? Então, no caso do benefício fiscal de Santa Catarina, a gente tem um dispositivo dentro do termo de concessão, equiparando as transferências interestaduais a uma comercialização. Tá? Então, por enquanto, até ali o dia 30 do 4, que a gente tem o permissivo para o destaque do ICMS normal em nota fiscal, até lá a gente também não tem mudança. Mas o que a gente espera que aconteça aqui nesse meio do caminho, quando acontecer a regulamentação, provavelmente o Estado de Santa Catarina vai se manifestar ali, deve alterar algumas cláusulas do termo de concessão, porque se eu não tenho, se eu tenho uma decisão lá do STF, tem uma lei e tudo mais, que afirma que não há incidência do ICMS, eu não posso, nas transferências, né, eu não posso equiparar a uma comercialização. Então, a gente vai precisar ter esse esclarecimento ali para aplicar o destaque com segurança depois do dia 30 do 4. Claro, esperando também o que vai ter de regulamentação no meio do caminho. Mas a gente espera que o Estado adeque o texto, né, ao que a gente tem hoje, a questão de transferência de créditos, mas que mantenha essa possibilidade de utilizar o PTD nessas operações. A gente espera que isso aconteça, porque o Estado, ele também, a movimentação econômica do Estado é grande com as empresas que vêm para cá para importar, para transferir mercadorias, para realizar operações aqui por meio dos portos catarinenses. Então, a gente espera que isso se mantenha. Mas vamos ficar acompanhando aqui, atentos, nesse meio do caminho, aqui até 30 do 4. Se vier uma alteração muito grande, a gente já convoca as empresas, provavelmente vai ter um outro webinar desse, né, Rose? Seria uma boa se viesse alguma coisa assim, de bastante alteração, para explicar certinho como vai funcionar. Mas a gente espera que nada mude. Vamos torcer para que nada mude. A gente espera que sim. O estado de Santa Catarina é muito forte, né? E imagina, é um estado que tem crescido muito, né? E a gente espera que realmente eles tenham essa ação. E com certeza, Amanda, ao longo desses próximos dias aí, né? Temos alguns ainda, a gente vai estar trazendo informação. E a gente vai estar provavelmente fazendo um outro webinar aqui para realmente esclarecer e tirar as dúvidas do pessoal. Acho que é bem importante, sim. A gente já se comprometeu, né? Ano passado a gente fez uma falando um pouco sobre a reforma tributária. E esse ano a gente volta aqui. E também, né, gente, vai ter aí um tópico sobre a reforma tributária no final. Então, aguardem que a gente também vai colocar sobre isso. Mas realmente essa questão da transferência é uma questão que é preocupante para quem tem esse benefício e vai precisar, né, fazer todo um planejamento caso a gente tenha alguma interrupção disso, alguma mudança. Eu estou vendo que está chegando já alguns comentários aqui, Amanda. Não sei se tu está conseguindo ver aí. Eu estou vendo as perguntas aqui. Eu vi que o Rafael perguntou como não incidirá o ICMS na operação de transferência se eu importar a mercadoria por SC e transferir para Minas. O Estado mineiro pode cobrar o DIFAL? Teoricamente, ele não vai poder, pela legislação não poderia, tá? Porque o DIFAL do Estado de Minas Gerais, se eu não me engano, é uma antecipação do ICMS, né? Eles exigem uma antecipação do ICMS da entrada de mercadorias importadas, como no Rio Grande do Sul tem também. Então, esse ICMS antecipado, ele é com base na incidência tributária da operação. Como acontece nas transferências de ativo mobilizado, por exemplo, que não tem incidência, eu não tenho DIFAL também no estado que recebe, né, no estado recebedor do ativo, do bem, eu não tenho diferencial de alíquotas porque a minha operação originária não teve incidência.
mas a gente sabe que como o interesse dos estados é resguardar, digamos assim, a arrecadação, no caso de importações que vieram de outros estados, mercadorias importadas que vieram de outros estados, por uma questão de guerra fiscal, por uma questão de desestímulo do consumo, pode ser que o Estado siga uma linha diferente e regulamente de uma forma diferente. Crie algum tipo de... crie alguma regulamentação, não pensando na incidência da operação, mas pensando que eu estou antecipando a minha operação seguinte. E a minha operação seguinte, ela seria tributada, digamos assim. Então, esse contraponto que a gente tem aí. Vamos aguardar a regulamentação até o dia 30/4 e, com certeza, se vier alguma norma ali que tem alguma nulidade ou que tem algum entendimento, alguma ilegalidade, possivelmente vai nascer uma outra discussão judicial ali sobre esses estados, Minas, Rio Grande do Sul, que exigem ICMS antecipado. A gente vai acompanhar ali para... Se vier a incidência, né, se eles exigirem essa antecipação, com certeza vai nascer uma nova discussão judicial aí. Aqui tem uma colocação também rápida sobre a questão do acúmulo do ICMS, né? Aqui o Samurai coloca, ao considerar venda isentas, diferidas ou sem ICMS nas filiais de destino, poderia resultar em um crédito considerável acumulado na filial. Sim, né? Sim, é o que acontece com o IPI, por exemplo. Se a gente for parar para pensar o IPI, nas transferências eu tenho a opção de destacar ou não, né? Eu posso lançar o IPI ou não lançar na minha nota fiscal, conforme o interesse do contribuinte naquela operação. Então, se eu tenho um crédito acumulado aqui no meu estabelecimento originário, eu posso lançar esse valor e apropriar o crédito lá no estabelecimento recebedor. Então, eu desacumulo esse crédito aqui e jogo ele para lá, né? Da mesma forma como se eu tenho muito crédito aqui, eu não tenho interesse em receber no meu estabelecimento recebedor, eu não lanço o IPI. Então, é uma discussão que tem com o ICMS também, porque para algumas empresas é muito bom. Por exemplo, a gente trabalha bastante com empresas de fertilizantes, né, Rose? Sim. E a gente tinha ali, até antes do convênio 21, a gente tinha uma regra ali que eu teria a isenção, né, ou uma alíquota menor na operação interna e uma alíquota maior na operação interestadual, né? Então, o fato de não destacar era muito bom, porque daí eu mantinha as alíquotas menores ali, ou a isenção somente dentro da operação interna. Era muito bom nesse sentido. E geraria, se eu destacasse, eu geraria um pagamento aqui no meu estado de origem e um acúmulo de créditos, ou até mesmo não um acúmulo, né? Porque vários estados restringiram a apropriação de créditos ali sobre determinada parcela dos fertilizantes, então muitas vezes virava custo mesmo. Então, também é uma discussão que tem ali, foi uma discussão que os estados travaram, acho que os contribuintes também, sobre ser uma faculdade tanto quanto é o IPI, né? Mas isso não veio aqui na Lei Complementar 204, que veio foi a possibilidade de transferir os créditos, né? Bacana. E quando a gente fala também em acúmulo de ICMS, embora muita coisa possa mudar, mas Santa Catarina também tem algumas opções para desacumular esses créditos, né? Dependendo da sua origem, então é um ponto que também depois vai poder ser discutido, talvez. Sim. Mas eu acho que fica bem claro, né? O principal ponto é a gente acompanhar, né, até dia 30 de abril aí para entender o que de fato vai mudar e o que não vai. E nós comprometemos a voltar nesse tema com vocês. Em princípio, nenhuma pergunta mais desse tema. Vamos para o próximo, Amanda. Vamos para o próximo tema. Tema pouco polêmico esse daqui. A gente estava acompanhando desde 2020, né? A questão da criação ali do ponto de fronteira alfandegado de Dionísio Cerqueira, né? Que estava em obras desde 2020. Então, essa regra já era para ter começado em 2021, se eu não me engano. Só vamos contextualizar aqui antes de falar do PTD 409 das importações terrestres, que já começa falando. Explica um pouquinho, exatamente, Amanda, coloca um pouquinho para a gente do todo, né, e como acontece brevemente, e aí para o pessoal que às vezes não tem tanto conhecimento ou não participa do que a gente vai falar, né, então vamos lá, para começar, TTD, gente, é o tratamento tributário diferenciado, então são os benefícios fiscais que nós temos aqui em Santa Catarina, às vezes alguém é um pouco leigo, então é isso que a gente está falando. Sempre que a gente se refere a essa sigla, TTD, é isso, né? Então, a gente tem vários benefícios fiscais dentro do Estado e a gente tem aí diversas regras para isso. O que a gente vai comentar aqui é uma via terrestre, né? Então, vindo por divisas, por alfândegas, mais por essa modalidade. Então, a gente tem modelo aéreo, né? Tem modelo via marítimo e a gente tem o terrestre.
Então, aí, essa mudança se refere justamente àquelas empresas que têm essa importação com benefícios fiscais, então, que trazem isso de forma via terrestre, né? Isso, exato. Aqui no estado, gente, só para contextualizar, Santa Catarina concede vários benefícios fiscais para importação e o motivo disso é fomentar o uso dos portos, aeroportos e fronteiras catarinenses. Então, essa é a principal contrapartida que eles exigem da empresa que se estabelece aqui, que use, né, a parte logística, portuária, portos, aeroportos. Porém, né, no caso marítimo, a gente tem 5 portos aqui que operam, 5 portos operantes, e é muito fácil, tem muita facilidade de trazer as mercadorias via marítima para cá. Já na parte aérea, né, quando o importador ele tem esse benefício e ele traz a mercadoria via modal aéreo, nosso estado ele não tem aeroporto internacional de cargas, tem acho que só em Florianópolis que recebe linha de Miami, se eu não me engano, isso. Mas não atinge a todo mundo, né? Então os importadores, em sua maioria, não conseguem desembaraçar aqui em aeroporto catarinense mercadorias com o DTD 409, né? Não conseguem trazer diretamente para cá. Então, o que eles fazem? Aqui a gente tem algumas exceções, eu posso usar o DTD 409 quando a minha carga chegar em outro aeroporto, por exemplo, e eu trouxer via DTA, né, que é o trânsito aduaneiro, eu fizer um trânsito aduaneiro e mandar para cá, aí eu posso usar tranquilamente, enquanto não tiver nenhum aeroporto operante aqui, da mesma forma como acontecia com a importação via terrestre, né, via frete rodoviário, vindo de algum país do Mercosul, eu poderia vir trazer minha carga da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, de qualquer país e entrar pela fronteira de qualquer outro estado, né? Não necessariamente precisaria entrar pela fronteira catarinense e eu poderia utilizar o TD 409 mesmo que a fronteira que tenha adentrado, que a mercadoria não tenha sido o ponto ali de Dionísio Cerqueira, que é a nossa fronteira alfandegada catarinense. Porém, ali em 2020, se não me engano, já desde um tempo, eles estavam fazendo obras ali para colocar na ativa, para colocar o Dionísio Cerqueira como ponto central e centralizar as entradas das mercadorias para fomentar justamente isso, né? A utilização da fronteira catarinense, então condicionar o uso do TTD 409 a que a mercadoria seja adentre pelo território nacional ali pela fronteira catarinense. A única exceção, né, que a gente tem, que a gente manteve essa exceção, mesmo agora a partir de 1 de 1 de 24, onde eu não posso mais, por exemplo, importar uma mercadoria vinda da Argentina e passar pela fronteira, por exemplo, do Paraná. Não posso mais fazer isso, tem que passar, não posso mais vir do Paraguai, por exemplo, trazer uma carga rodoviária e da entrada via Foz do Iguaçu, não, teria que descer e vir até Dionísio Cerqueira para que eu use o TTD. Na verdade, eu posso fazer essa importação, mas o que eu não posso é aplicar o benefício fiscal nesse processo, tá? Tá. A partir do ano de 24. A única exceção é o caso do Uruguai, né? Que o Uruguai fica juntinho ali do Rio Grande do Sul, aí não faz sentido trazer um caminhão subir aqui até Dionísio Cerqueira para daí descer, então ficaria totalmente inviável, eles abriram essa exceção. Amanda, vamos lá, sou leiga. Funcionalidade prática. Estou eu lá comprando, né, um container de vinhos. Vamos colocar vinhos que todo mundo gosta, você também gosta, né? Sim. Então eu vou trazer esse meu vinho para cá e eu preciso passar pela alfândega de Dionísio Cerqueira. Eita, fronteira. A prática, então, eu só passo, porque lá eu sei que tem um estabelecimento, tem um recinto específico para receber essa passagem, né? Eu tenho que nacionalizar essa carga lá nesse ambiente ou não? Eu vou passar por lá, eu faço a sinalização e aí eu posso desembaraçar essa carga aqui, em algum armazém alfandegado de Itajaí, por exemplo. Ele pode, na verdade, o destino da carga vai ter que ser um trajeto que entre em Dionísio Cerqueira. Tá. A legislação ela fala de ingresso em território nacional através do ponto de fronteira. Então, para entrar, eu tenho que entrar por Santa Catarina. Aí depois eu posso desembaraçar em qualquer outro estabelecimento. Qualquer outro local alfandegado, né? Entendi. Então, é em relação à passagem. Ok, eu acho que assim, esse era um item realmente que já estava em discussão, né? Já há um tempinho a gente já vinha preparando também os clientes que isso iria acontecer, mais cedo ou mais tarde, demorou um pouquinho, mas aconteceu. Então agora é realmente tomar esse cuidado, mas a prática não muda tanta coisa, né, Amanda? Não, só assim o que a gente deixa de aviso, né? Até juntando com outro assunto que a gente não trouxe para cá, mas que é pertinente agora, né? O Estado está com um processo de fiscalização
Eles sempre fazem periodicamente, mas agora a gente recebeu alguns comunicados de alguns clientes, que são operação portos, né? Eles fazem essas operações. Então, se por acaso, eu já tinha minha carga, já tinha o meu frete contratado, não vai passar por Dionísio Cerqueira, quero usar o benefício fiscal mesmo assim, vou usar. Legal, o Estado tem 5 anos para fiscalizar. Quando acontecer a fiscalização, ele vai entender ali que você não cumpriu o requisito, que você não passou, não teve o trânsito, não teve entrada em território nacional via uma fronteira catarinense, e aí ele vai descaracterizar o benefício para você. Então, ele vai te cobrar ali o ICMS, a diferença do ICMS da importação que você não pagou na época, ele vai te pedir para devolver os créditos que você recebeu com o benefício fiscal. Então, tudo isso vai acontecer. É o que está acontecendo com algumas empresas agora, que, por exemplo, via frete marítimo, encaminharam a mercadoria lá para o Porto de Santos, depois ela veio para ser desembaraçada em Santa Catarina. Mesmo para os portos marítimos, tá, gente? Não, se a carga, não basta que ela seja nacionalizada, desembaraçada aqui. Ela precisa entrar em território nacional via porto marítimo catarinense. Se entrou por Santos e veio depois para cá, essas empresas estão recebendo agora ali as notificações da Operação Portos para realizar o pagamento ali e se tornar os valores. Nesse caso, a gente tem uma possibilidade só, né, Amanda, em questão de impedimentos de todos os portos, né, se eu não me engano, do estado, estarem impedidos de receber, né, Isso. seja por algum motivo. Enfim, a gente tem enfrentado bastante enchentes, né? Porto Itajaí ficou parado há algum tempo aí recentemente por Sim. questão de água, né? Então, tem algumas linhas nesse sentido. Isso se mantém ainda? Sim, isso se mantém. A gente tem o limite de 2% ali, eu posso destinar 2% das minhas cargas, 2% do valor aduaneiro total das minhas importações no ano, né? Para um outro porto que não seja catarinense, respeitado esse limite. E eu tenho essa questão também de ter uma declaração, daí eu preciso ter um documento, né? Preciso ter documentos dos 5 portos que atestem que não é possível receber aquela carga naquele momento, então eu mando para o Estado, informo, olha, estou solicitando aqui a dispensa de desembaraçar aqui, porque de entrar com a mercadoria, né? A mercadoria entrar em Porto Catarinense, justamente porque tem essa impossibilidade. Aconteceu agora na época das chuvas, só que foi publicado um decreto sobre isso, né, dispensando em X período de realizar o desembaraço, de entrar com a mercadoria em Porto Catarinense, justamente porque a gente não tinha condições aqui. Mas é bem complicado na prática, assim, quando a gente precisa entrar em contato com os portos, é muito complicado conseguir esse aparato documental, né, para poder conseguir com o Estado a dispensa de utilização aqui dos portos. Mas ainda tem, está disposto em legislação. Então tá. É difícil, né, acontecer, mas a gente teve, se eu não me engano, ano passado, 2 casos de clientes nossos que precisaram fazer. Então, e realmente foi bem difícil conseguir essa documentação e conseguir provar para realmente obter aí o apoio, né, e continuar com o não destaque aí esse deferimento do benefício fiscal. Bom, vamos lá. Um outro assunto, né, programas de regularização do passivo tributário. Algo que também surgiu aí recentemente, já em final de novembro, né, se eu não me engano, final de dezembro, né, que surgiu. E a gente tem algumas dúvidas sobre isso, né? O que pode, o que não pode, né? A gente recebe vários questionamentos. Simples Nacional pode, não pode? O que é dívida confessada, o que não é, né? Tenho lá meu imposto de renda pendente, como pessoa física. Posso, não posso? Amanda, conta pra gente, então, o que as empresas podem fazer? Quais são os débitos, né, ou origens que realmente podem entrar aí nesse programa de regularização, que, em princípio, me parece muito bom. Sim. Agora a gente está com 2 programas de regularização tributária vigentes no âmbito federal, tá? Esse programa de regularização incentivada, que foi criado na Receita Federal, é para débitos que ainda não foram inscritos em dívida ativa. Então, é um programa de autorregularização. Então, o que quer dizer? É aplicável para os débitos que eu ainda não disse que eu tenho, digamos assim, né? Para aqueles que não estão declarados, para aqueles que eu não informei na minha obrigação acessória, para aqueles que eu não foram a conhecimento da Receita ainda. Então, ela está dando a oportunidade, digamos, para o contribuinte que sabe que tem algum débito com alguma discussão judicial, aí tem também algumas transações de contencioso ativas agora, né?
mais lá na Procuradoria. Mas, enfim, para um contribuinte que sabe que, olha, eu apropriei um crédito aqui que é um crédito controverso, agora eu vou correr risco aqui com esse crédito apropriado. Então, eu tenho a possibilidade de autorregularizar já, por livre e espontânea vontade, esses valores que eu apropriei, que virariam débitos numa fiscalização, declaro esse débito e posso pagar esses valores ali com uma entrada de 50% e o restante em 48 vezes, com 100% de desconto sobre juros, multa e os encargos ali do débito, né? Mas... Oi? Qual o período, Amanda, que pode fazer isso? Tem algum, né, para trás? Até que ano ou quanto tempo que o contribuinte pode fazer aderir a esse programa? Ele vai até o mês de abril, né? Então, para débitos que não sejam declarados até o dia 30 de novembro, mas até o período de abril eu consigo levantar esses valores e fazer as regularizações. Isso é o quê? 5 anos para trás? Não, até abril desse ano. Eu posso pegar todo... Posso retroagir? Pode retroagir, assim, até antes do dia 30 do 11, mas, claro, pensando que já faz mais de 5 anos, já é provavelmente um débito que prescreveu. Então, já teria na prescrição ali. A gente vê coisas mais recentes, como, por exemplo, os débitos que poderiam existir no caso da subvenção para investimentos, por exemplo, quem excluiu de forma irregular ali, né, ou que não estava de acordo com o entendimento da Receita. Mas tudo é questão de avaliar. Se é um débito muito controverso, assim, ou é uma questão, olha, que realmente pode ter um risco de fiscalização e a gente pode avaliar aqui a questão de autorregularização. Porque eu vou confessar isso, né? Isso, de fato. Então... tô, digamos, chegando para a Receita e falando, olha, sei que você não sabe que eu devo, mas eu sei que eu devo e eu quero regularizar. É basicamente isso. Tanto que para os contribuintes que têm os débitos ali, por exemplo, declarei e estou inadimplente, não paguei, está em aberto. Para esses eu não conseguiria. Ah, entendi. Eu acho que isso é um ponto bem importante, porque quando a gente tem um enunciado, né, regularização de tributo, né, a gente já pensa, opa, eu tenho lá um PIS, um COFINS, um IPI pendente já declarado lá na Receita que está lá em atraso, então eu poderia entrar. Então, não é o caso. O que eu já tenho de débito lá, minha empresa tenho lá 10 mil pendente na Receita Federal, não é esse débito que eu vou declarar. Então, acho que isso é bem importante, que eu acho que existe essa grande dúvida e até bastante questionamentos dos clientes, né? Para quem tem ali uma pendência... então, não é isso, gente. Tá? É o que eu ainda preciso confessar, algo que eu ainda vou transmitir, aí sim eu vou conseguir fazer essa solicitação. Exato, é uma oportunidade de regularização, né? Isso no âmbito da Receita Federal mesmo. Mas a gente tem também, deixa eu passar aqui que a gente tem outro programa, agora na verdade é um programa que foi renovado, né? A gente tem um programa de regularização na Procuradoria. Qual que é a diferença, tá? São 2 âmbitos diferentes, tá? O débito, ele nasce quando eu declaro lá a minha obrigação acessória, eu vou declarar, a Receita sabe que eu devo. Então, ele vai ficar lá em aberto junto com a Receita Federal. Depois ali de 90 dias, que é o prazo legal para isso, a Receita, ela manda para um outro órgão que chama Procuradoria. Essa Procuradoria, a PGFN, né, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ela vai acompanhar esses débitos para mandar para uma judicialização, para uma execução fiscal. Então, por isso que sai da Receita e vai para um outro ente que é a Procuradoria. Sempre que sai da Receita e vai para a Procuradoria, o débito ele aumenta em 10%. Tem um acréscimo de 10%, que são os honorários dos procuradores. Então, isso acontece. Além dos juros, multa, você vai ter um adicional de 10%, que são os encargos da Procuradoria. Tá? Então, são 2 coisas diferentes. Se o teu débito está na Receita Federal, ele não vai se enquadrar nesse programa aqui, que é o que a gente vai falar, do edital 1 de 2024. Se ele já está na Procuradoria, se ele já saiu da Receita, já foi para o outro ente, aí a gente consegue aplicar. Tá? Então, também a gente teve ano passado, durante quase o ano todo, né, editais de regularização vigentes na Procuradoria, com desconto de juros e multa. E são 4, na verdade, o edital traz 4 modalidades de transação ali, mas a gente vai pegar acho que a principal aqui para tratar hoje, que são as transações ali por adesão, né? É uma transação por adesão, e no caso de descontos, a gente tem 2 caminhos aqui de descontos, né? As transações por adesão com descontos.
Uma delas, que é a qualquer valor que eu tenha até 50 milhões, qualquer valor de débito até 50 milhões, e outra é limitada a 60 salários mínimos, tá? São débitos de menor valor, que a gente chama de pequeno valor contencioso de pequeno valor, débitos de pequeno valor, tá? No caso dos débitos de maior valor, a gente precisa comprovar uma capacidade de pagamento da empresa. A empresa precisa comprovar para a Receita que ela não tem capacidade de pagamento para quitar o valor ou para parcelar se não tiver desconto de juros e multa. Então, se é uma empresa que tem pouco débito e tem receita alta, teve aumento de faturamento nos últimos anos, tem uma receita bruta declarada bem maior do que a dívida, tudo isso vai contar para a capacidade de pagamento. Então, quanto maior for a diferença entre quanto eu faturei e a minha dívida, maior vai ser a minha capacidade e aí eu não vou ter desconto. Quem recebe desconto é quem tem uma capacidade baixa, que está ali um histórico de eu tenho uma dívida alta, parei de faturar, eu estou faturando pouco em relação à minha dívida, então é um cálculo automático que é feito, que a Procuradoria olha, identifica ali que se você não receber esse desconto, você não vai adimplir com ela. Ela vai te dar por isso para te incentivar a adimplir, tá? Já no caso dos valores menores, até 60 salários mínimos, aí eu recebo o desconto de forma incondicionada, não tem que comprovar nada, capacidade de pagamento, nada. Qualquer empresa pode ter. Amanda, qual a documentação? Que não sei se tu vai entrar nesse ponto, mas é sempre né, é um critério que a gente precisa sempre se atentar, né, o empresário, enfim, para conseguir. Então, além de ter essas restrições, eu tive um prejuízo muito grande no ano, né, não sei se a gente encaminha balancete, o que é analisado, qual é o tipo de análise que eles vão fazer para realmente ter essa isenção ou não. Então, o que o contribuinte precisa estar atento? Quero solicitar, me enquadro, mas e aí? Né? O que ele vai ter que apresentar? Se eu já tenho a capacidade de pagamento, digamos, para conseguir o desconto, eles têm um rating lá, uma classificação que vai de A até D. Se eu tiver na categoria C ou D, eu já tenho direito ao desconto, que aí você entendeu que eu não tenho condição de pagar se não receber o desconto. Se for A ou B, aí eu não tenho direito ao desconto inicialmente, mas eu posso eu posso fazer um processo para questionar esse enquadramento e pedir para reduzir minha capacidade de pagamento. Isso a gente consegue fazer. Só que daí a gente precisa comprovar ali que dentro dos fatores que a Procuradoria considera para cálculo, que teve alguma coisa ali que eles não consideraram de forma correta. Então, por exemplo, eles consideram o histórico de bens e direitos da empresa, o faturamento da empresa no exercício anterior àquele do pedido, né? A quantidade de pagamento de tributos. Então, quanto mais tributos o contribuinte pagou, menos ela vai entender que você precisa de incentivo para poder pagar, né? Ela vai entender que você está adimplindo. Então, são essas informações. Mas a gente pode demonstrar também informações que a Receita não tem conhecimento, como, por exemplo, um cliente que tem uma empresa que tem uma dívida financeira, que está com prejuízo. As informações contábeis demonstram isso, né? A situação financeira real da empresa, o que a Procuradoria tem de critério é uma ficção, digamos assim, né? Mas a situação financeira real a gente consegue ver no balancete. Isso a gente consegue demonstrar em processo ADM, tá? Para a Procuradoria. Essa era a minha próxima pergunta. O processo para esse programa é via administrativa, então? Isso, via administrativa. Aí veio a dúvida aqui, se esses programas são para todas as esferas. Para a esfera federal aqui só, tá, gente? Para débitos federais, ali de PIS, COFINS, IR, contribuição, IPI, são esses tributos. A parte de CMS, a esfera municipal e estadual já não entraria. Estadual, a gente tem um programa específico aqui em SC que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas não é esse caso aqui, esse caso é só federal. Bacana. Então, importante, né? Para quem tem esses débitos e precisa passar por isso, então a documentação principal aí, balancete. O balancete ele tem que demonstrar essa não capacidade, porque vai demonstrar essa não eficiência, digamos assim, da empresa em rentabilidade, né? O que caracteriza um dos pontos principais aí para conseguir fazer a adesão. Isso, exato. Para conseguir o desconto ali, né? Sim. Bacana. Tem simulação de parcelas, Amanda? De quanto que pode ser? Qual o mínimo, o máximo de parcela? Tanto em quantidade quanto em números? Desculpa, em valor e em quantidade? Não, a gente não tem isso.
Não, não. Aqui é só, claro que a parcela vai depender do valor do débito, né? Mas aqui o que a gente tem é basicamente diferenças entre empresas de porte normal e empresas de pequeno e médio porte, né? Então, para pequeno e médio porte, a entrada de 6% é parcelada em mais vezes, né? Em 12, e eu tenho também mais prazo para pagar, vai ficar o restante né, de 133 vezes, enquanto para a empresa de porte normal eu vou ter só até 114 vezes, né? Então, tem uma diferença entre essas duas empresas. Mas os juros e multa, né? A gente pode conseguir um desconto de 100% sobre os juros e multa, limitado a 65% do total da dívida. Então, é um desconto bem interessante ali, né? Para quem tem uma dívida mais antiga, que já correu muitos juros, enfim, já tem os encargos mais altos, fica bem interessante, consegue reduzir mais do que 50% do valor total. Bacana. Legal. Oportunidade, né? Contribuinte que está Sim. aí, passou por algum aperto, às vezes a gente teve, ainda estamos saindo de uma pandemia, né, de praticamente aí 3 anos. Então, se realmente tem alguém nessa situação, a gente pode ajudar também a entender melhor depois esse processo, né, fazer toda a análise documental para entrar com esse pedido. Isso, só lembrando aqui, tá? Nesse caso, no caso dessas dívidas que já estão com a Procuradoria, a gente aplica essa possibilidade de desconto para a empresa do Simples, o que a gente não consegue ali na Receita. Aqui a gente vai conseguir para a empresa do Simples. O que é bem importante, né? Que a gente sabe que esse período aí de janeiro, as empresas estão correndo para regularizar as pendências tributárias, porque para entrar no Simples de novo, agora em 2024, tem que estar tudo certinho, tudo redondinho, não posso ter tributo em aberto. Então, aí também é um dos momentos assim, que a gente mais precisa ter programas de regularização justamente para atender as empresas do Simples. Boa dica, Amanda. É bem lembrado, realmente, né? Até final de janeiro aí todas as empresas que queiram participar do Simples Nacional ainda em 2024 precisam estar regular, né? Seja em parcelamento, mas esse parcelamento ele tem que estar em dia, né? Então ele pode Sim. ter aí dívidas realmente parceladas com a primeira parcela aí sendo quitada já nos próximos dias para que isso aconteça a compensação e ele possa ficar. Assim também para empresas que estão em regime normal e queiram sair, então fizeram aí o seu dever de casa, o seu planejamento tributário em 2023 e queiram mudar para o Simples Nacional da mesma forma. Tanto entrantes do Simples quanto sair da galerinha até final de janeiro aí para estar então fazendo esse pedido, tá Sim, certo? exato. Vamos lá, Então, próximo item então, Amanda. E aí a gente próximo fala de item. outra esfera, então, né? Como a pergunta ali anterior que veio, aqui a gente já trata de uma esfera estadual. Isso, do programa Recupera Mais aqui de Santa Catarina, né? Acho que foi bem divulgado no final do ano passado, quando eles estavam votando, porque acho que é um dos programas ali com maior desconto que o Estado já fez, vai ter 95% de desconto sobre juros e multa. E tem prazos diferentes conforme, enfim, os descontos são maiores conforme menor o prazo né, de pagamento, e quanto mais parcelas eu fizer, menor vai ser o desconto. Mas vai até 75 prestações, que é a maior do que a gente tem aqui, o parcelamento normal aqui, né, sem ser do programa especial, é de até 12 vezes apenas para débitos que estão declarados e até 60 vezes se o débito já foi para a Procuradoria do Estado. Então, já é mais do que um débito da Procuradoria do Estado pode ser parcelado, já está bem maior de parcela. 72, né, Amanda? Aqui tem 72. 72, Ah, 72 72 parcelas. parcelas, então. E isso é muito bom, porque o que a gente tem, normalmente as empresas enfrentam realmente dificuldades e aí entra a questão do valor da parcela, né? Querem parcelar, precisam pagar, mas não conseguem arcar, porque a maioria dos programas trazem somente 12 meses e realmente acaba muitas vezes ficando bem apertado. Então é um período bom também, de janeiro até maio, tem aí um bom tempo, a gente sabe que início de ano, virada de dezembro, sempre tem uma busca também para encher o caixa de novo, né? Então esvazia às vezes lá final do ano com muitas coisas, e início do ano o pessoal começa a se programar, tem aí um tempinho para fazer isso. Bacana. Esse também não Exato. tem limite, então, Amanda. Não tem um limite mínimo. Por que eu falo em limite, tá, gente? É porque, às vezes, a gente tem aí valor mínimo de parcela. Ah, esse tem Tem, valor mínimo de R$ 600 por parcela. parcela. É legal. Tem um valor mínimo. Tem um valor mínimo. O Estado sempre a parcela um pouco mais alta, né? Uhum. Mas manteve-se R$ 600. E aí o desconto progressivo, né? 95% à vista e 90% daí de pagamento de desconto com pagamento em 12 vezes e vai até 40% de desconto se você quiser parcelar no máximo de vezes, que é 72. Mas só uma observação aqui,
essa transação, esse programa, ele vai atingir a débitos mais antigos, até dezembro de 2022. Então, débitos mais recentes de 23 não entram aqui. Diferente lá do anterior. Então, lembrando que o outro era até 30/11 de 2023, certo? Quando a gente fala da questão federal. E no âmbito estadual, nós tratamos até 2022. Então, o último ano, 2023, ele não vai entrar para essa conta. Exato. O Estado é bonzinho, mas ele sempre, né, do outro lado também não foi tão bonzinho, né? Poderia ter deixado até novembro aí também. Até 12 de 23, né? Tem bastante empresa com débitos mais recentes, né, que a gente já não vai conseguir aplicar, infelizmente. Ok, falando somente de Santa Catarina, isso, né, Amanda? Lembrando que esse programa é Cefaz, gente, é estado, mas é Santa Catarina. Eu sei que tem gente de outros estados também acompanhando, mas então esse em si é somente do estado de Santa Catarina. Somente Santa Catarina, e a gente sabe que São Paulo também tem uma transação para sair, mas ainda a gente não acompanhou nada de São Paulo, mas sabe que São Paulo daqui a pouco libera também mais um edital de transação. Mas a gente está de olho. Tá de olho. E quando sair, inclusive em outras esferas também, às vezes municípios também, né, tratam aí de uma linha de parcelamento e a gente vai estar trazendo também para divulgação, seja em carta direta aí, eletrônica direto para os nossos clientes, seja no nossos canais aí de comunicação, tá? Então, eu acho que esse está mais simples, né, Amanda? Mais tranquilo. Então, vamos para o próximo. Para o próximo tema, esse também teve bastante perguntas. Esse gera bastante dúvida também, né? Tô sem internet. Não, vê lá se o... Lá daquele que cai a internet não caiu. Não. Voltando, tá voltando. Voltando, Amanda. Oi. Oi, restabelecendo. Deu certo agora? Deu sim, Amanda. Voltou. Deixa eu voltar. Nossa, que hoje tá... Hoje tá difícil. Tivemos uma queda de internet. Dessa vez não foi a luz, mas foi a internet. Bom, vamos seguindo aqui então. Tributação federal e incentivos fiscais. Olha novamente aí nós falando sobre os nossos benefícios fiscais. Esse caso aqui também, a gente recebeu bastante pergunta, né, Rose? Acho que foi um dos campeões ali também, né? Acho que uma das questões que mais impactam ali do ponto de vista tributário as empresas que são beneficiárias de incentivos fiscais. Aqui a gente fala da subvenção, né, Amanda? Isso, a gente teve esse tema divulgado ali como a questão da subvenção para investimentos, né? E tem todo um histórico nessa questão, né? A gente teve, só para contextualizar um pouquinho, lá em 2017 a gente teve uma lei complementar 160, que ele equiparou todos os benefícios de ICMS, todos mesmo, rolou vários, todos os tipos, né? Isenção, diferimento, todos eles como subvenções para investimentos. E as subvenções para investimentos lá na lei federal não tinham tributação, poderiam ser excluídos da tributação do imposto de renda e contribuição social, no lucro real especificamente, né? Então, foi uma questão que
equalizou a questão dos benefícios fiscais, trouxe essa noção de que eu poderia excluir, poderia não tributar esses benefícios, e a partir de então a gente teve entendimentos ali da Receita Federal que foram mudando um pouco o que estava na lei. Então a Receita começou a dizer para a gente, não, tudo bem, todos os benefícios fiscais de ICMS são subvenção para investimentos, mas tem que seguir algumas regrinhas. Então começaram a publicar soluções de consulta, trazendo algumas regrinhas para seguir, né, como exigir que os benefícios tivessem uma contrapartida, e foi esse histórico que a gente teve desde 2020, claro, bem resumidamente, teve muito mais coisa no meio do caminho. Sim. Mas no ano passado, 2023, a gente teve a publicação de uma medida provisória que mudou completamente essa sistemática, revogou ali os artigos de legislação que permitiam que a gente excluísse e não tributasse, né, o imposto de renda e contribuição social, né, sobre esses benefícios fiscais, e mudou todas as regras. Então, a gente não sabia se a medida provisória ia ser convertida em lei, se esperava que não, mas no dia 29 de dezembro teve a conversão da medida provisória na Lei 14.789, e a partir de janeiro, agora de 1 de 24, temos uma mudança significativa para as empresas que têm benefício de ICMS e são do lucro real, né? A gente vai passar a ter a tributação do IR contribuição, PIS e COFINS, diferente do que a gente tinha até 2023. Ou seja, tudo que eu consigo conquistar com essa diferença do ICMS, o que hoje para a gente é uma receita limpa, digamos assim, né? Eu não tinha uma incidência tributária, a partir de janeiro, então as empresas vão passar a tributar esse crédito que elas possuem decorrente do benefício fiscal. Na prática, eu importei, né, tenho esse benefício, eu gero ali essa minha receita, né, originária do benefício fiscal. Hoje, as empresas não têm nenhum tipo de incidência fiscal em cima disso. Então, a partir de janeiro, elas vão ter. Na verdade, assim, tinha uma discussão até 2023, tá? Não é um assunto simples, mas bem resumidamente, a gente tinha uma discussão. Tinha um certo risco fazer as exclusões, mas a gente poderia, se a empresa assumisse, né, esse risco, de certa forma, no judiciário já estava um pouco mais pacificado, mas a gente tinha várias possibilidades ali. Agora, a partir de janeiro de 24, não. A gente tem a tributação, né? Agora a Receita exige que a gente tribute primeiro, e aí se cria um crédito fiscal de 25%, que não é a totalidade do valor de imposto de renda e contribuição PIS e COFINS que eu pago, um crédito fiscal menor do que o que eu vou pagar, possivelmente, que eu posso usar para restituição, para receber, né, no meu caixa de novo, ou para compensar com outros tributos que eu deva. Mas eu primeiro recolho para depois ter esse crédito, né? Para depois eu fazer isso. E aí, como que eu faço, então, Amanda, para eu ter esses 25% aí da base, então, concedida? Então, aí a empresa precisa se habilitar, né? Ela precisa ela estar habilitada no benefício fiscal e ela precisa solicitar à Receita Federal, né, um cadastramento lá, um procedimento para estar cadastrada a fazer esse creditamento, né? Mas ela precisa ter um benefício de ICMS, e um dos requisitos que a Receita exige para te liberar ali esse crédito é que o teu benefício de ICMS ele tenha contrapartidas diretamente relacionadas à implantação ou expansão de empresas. Então, para as empresas, que a gente sabe que tem muita empresa que vai ouvir, que vai acompanhar a gente hoje ou vai ver depois, que tem o benefício fiscal de novo, o TD 409 para importadores, e esses benefícios, eles dispensam qualquer investimento no Estado. Então, está bem claro na legislação ali no regulamento do ICMS catarinense, que para ter qualquer um benefício de importação eu não preciso investir nada, tá? E isso vai totalmente contrário ao que a Receita exige aqui para receber meu crédito fiscal. Então, no primeiro momento que a gente olha a lei nova, né? A gente olha a legislação nova e a gente olha a legislação de Santa Catarina, me parece que a gente não vai conseguir utilizar as empresas, né, no caso importadoras que têm o STTD, a gente não vai conseguir utilizar o crédito de 25%. Eu acredito que, bom, então quando eu tenho uma linha de investimento que eu consiga transformar isso, talvez uma linha de indústria, por exemplo, que eu vou aportar isso numa expansão, aí eu consigo solicitar e utilizar os 25%. Exato. Então, por exemplo, tem alguns incentivos aqui no estado que eu preciso comprar vale, fazer um plano de investimentos,
fazer vários formulários indicando o meu investimento nos próximos 3, 4 anos, de ativo imobilizado, funcionários, obras, construções. E aí eu estou implantando ou expandindo o meu empreendimento aqui. Então, se é o teu caso, se o teu benefício tem essa disposição aí, ótimo, você vai estar dentro ali do que a Receita exige para você ter um crédito fiscal de 25%. Exemplo, Paraná tem benefícios fiscais também, que exige um investimento mínimo no estado de 320 mil, 360 mil, se não me engano. Então, ele vai exigir que você implante, estabeleça ou aumente ali o investimento no estado. Também é um caso que tem que ser avaliado. Claro, cada benefício é um benefício, que a gente falou do TTD, porque acho que a maior audiência que a gente tem, maiores casos que a gente tem são nessa linha, mas tem vários outros aí, cada um deve ser analisado individualmente. O Rafael Tavares, ele fala, doutor, então deve ser considerado uma receita. Sim, na verdade... Sim. Já era considerado uma receita. A questão é que ela não era tributada, né? Exato. E agora ela passa, então, a ser tributada. Essa é a grande diferença e é o grande impacto, né? E realmente é um impacto bem forte aí para essas empresas que vão ter que aderir já. E assim, é uma surpresa e não é, mas a gente já vinha discutindo sobre isso também, Sim. né? Sobre essa possibilidade para várias empresas. E, infelizmente, isso aconteceu. Mas aqui já estou vendo, você coloca a empresa então, do lucro real e lucro presumido, né, não é afetada por essa legislação. Diretamente o lucro presumido não é afetado, né? Mas há controvérsias. Então, o que seria isso, Amanda? Tanto no lucro real quanto presumido, a gente tem uma discussão no judiciário que não é nem sobre a subvenção para investimentos. É de que se eu recebi um incentivo de um Estado, o Estado ele abriu mão da receita dele, foi uma renúncia fiscal dele, para eu ter o benefício. Então, eu não poderia tributar algo que é renúncia fiscal de um outro ente, né? De um órgão da União, um órgão da administração pública não poderia tributar um ao outro, né? Digamos assim. Então, tem um entendimento do judiciário lá de 2017 que trazia um pouco mais de segurança, principalmente para os casos que a gente chama de créditos presumidos, né? Para os outros benefícios, a discussão sempre foi bem maior, mas para esses que são os créditos, como a gente tem no TTD 409, a discussão já era bem pacificada. E isso atingia também o lucro presumido, porque se eu não devo tributar de ninguém, né? Nem no lucro real, ninguém. No lucro real presumido, ninguém. Mas no lucro real, a gente tinha uma outra legislação que foi essa aqui, que foi revogada agora alguns artigos que tratavam como subvenção para investimentos, que é uma outra discussão diferente dessa questão aqui. Mas no lucro presumido, o que a gente tem que ficar atento agora é que no ano passado, algumas decisões dos tribunais superiores do STJ foram diferentes daquela que a gente teve lá em 2017. Então, pode ser que a gente comece a ter um risco, que pode ser que a gente comece a ter um olhar maior para essas questões. Mas o tema, ele é controverso e não está definido, né? Tanto que a Receita Federal, ela entende que o lucro presumido deveria sim tributar o IR contribuição sobre essas receitas. Sobre as receitas de benefício fiscal, né? Originárias de benefício fiscal. A Receita Federal entende que isso deveria ser tributado integralmente, que eu deveria pegar as alíquotas de IR contribuição e aplicar diretamente sem presunção, né? O lucro presumido não tributo. Eu tenho um percentual ali que eu presumo que é o meu lucro e eu tributo sobre ele, mas a Receita entende que no caso de benefício fiscal deveria tributar sem ter essa presunção, tributar sobre o valor cheio que eu recebi. Isso é o entendimento da Receita. Mas o que a gente orienta aos clientes ali que tem esse entendimento do judiciário que traz um pouco de respaldo ali, mas até ele pode ficar incerto no ano que vem se tiver ainda essas mudanças de entendimento nos tribunais superiores, né? Então tem que ficar bem atento em relação a isso. Claro, pensar bastante, fazer várias projeções e entender a segurança jurídica de cada caso, né? Legal. Pergunta. Caso não tenha, né, o que impacta nas empresas que já possuíam o benefício fiscal? É necessária habilitação também para continuar? Habilitação no benefício fiscal estadual, não. Isso daí a gente mantém, né? O que muda é você precisar se habilitar na Receita para você ter esse crédito fiscal de 25%, que é federal, tá? É um crédito federal. Parece confuso, mas é porque eu tenho um benefício de ICMS que pode ser tributado por outros tributos federais. E aí, para eu ter
uma redução desse impacto da tributação federal, eu preciso buscar esse crédito fiscal que também é federal lá com a Receita e ela tem que me habilitar, tá? Lá com a Receita Federal. Se eu já tenho benefício fiscal não, de ICMS, com o estado de SC ou de qualquer outro não muda nada, o que muda é com a Receita. Mas aí a gente vai precisar entender, né, se para fazer essa habilitação, os benefícios cumprem, o benefício que eu tenho, né, cumpre todos os requisitos, para que a Receita dê ok para você se habilitar. Resumindo, tudo que é receita, né, não importa de onde venha, a Receita Federal, ela quer a parte dela também em cima disso. Então, exatamente. o que agora a gente tinha, né, com algumas empresas, essa receita livre, né, o que muito ajuda no crescimento não só da empresa, mas do Estado como um todo e municípios também, agora a gente tem essa taxação. Ou que seja, então, para vir realmente para as empresas reimplantarem, né, realmente investirem, expandirem, e se a gente olhar por esse lado também é uma oportunidade de crescimento, né, não deixa de ser, mas com investimento de fato em plantas, em, né, novas contratações, enfim. Mas é um tema que gera sempre bastante dúvida e precisa ser analisado, né, Amanda? Tem que entender realmente esse contexto, entender esses riscos, né, entender essa questão do lucro presumido também. Mas a gente fica também aberto, não só aos nossos clientes, mas a outros também que queiram tirar mais dúvidas sobre esse tema, porque isso vai. Eu lembro que ano passado a gente fez também um bate-papo bacana já sobre essa... Quando startou, né, essa possibilidade de mudança, aqui na Machado, na época acho que a gente fez um bate-papo com o Nivaldo, falando sobre isso, e existia ainda essas dúvidas, né? Hoje já se esclareceram muitas dúvidas, mas a prática ainda ela é um pouco dificultosa de se entender. Agora a gente vai precisar entender, porque a gente não tem ainda, a gente teve uma regulamentação, mas isso não começou a rodar no dia a dia, né? A gente não viu isso acontecendo ainda, uma regulamentação recente. Mas, claro, que a gente vai ter que acompanhar muito e cada empresa individualmente analisar. Tem várias empresas que têm a lucratividade delas só advinda dessa questão de benefícios de ICMS. Então, muito isso impacta tradings, muito, né, Amanda? Muito a trading, gente fala muito de Santa Catarina de trading, né? E realmente, né, se a gente olhar para esse cenário, a gente tem inúmeras no nosso estado. Sim. E realmente isso faz muita diferença, porque não é um percentual baixo, ele chega ali a 34%. Sim. Né? Então, imagina esse recolhimento onde você não tem, você vinha aí todo um exercício não tendo essa incidência, né, tendo essa receita líquida, digamos assim, e agora você passa a ter isso tributado. Exatamente. Então, claro, é uma questão. Se as empresas têm uma movimentação e os lucros não vêm só da questão de benefício de ICMS, aí é bem diferente a análise, né? Agora, essas empresas que recebem, que o impacto vai ser maior no ponto de vista de lucratividade delas, tem que olhar caso a caso, riscos, possibilidades, o que pode ser feito. Possivelmente teremos ainda discussão judicial sobre isso. Tudo isso aqui que a gente está conversando é o que a lei impõe administrativamente que a gente faça, mas as discussões elas existem, né? A gente pode não concordar com o que a lei traz e discutir judicialmente isso. E a gente entende aqui que, muito embora a ideia do nosso governo atual seja reduzir essa questão de tese, enfim, de discussão, mas no fim muitas leis que estão vindo estão trazendo questões a serem discutidas, né? Então, com certeza vai ser algo que vai trazer muita discussão ainda, não acabou por aqui. Nada é fácil e nada é claro, né? Nesse âmbito fiscal tributário. Legal, vamos então para um tópico que eu acho que Acho que esse é o ponto. É o ponto-chave, eu acho, né? Muitas perguntas, muitos pontos de interrogações aí ainda temos, mas, enfim, que a nossa reforma tributária foi aprovada, minha gente. Ainda existiam dúvidas, né? Falávamos, não vai, provavelmente vai ser jogado para frente, vai ser postergado, enfim. Mas não, né? Também tivemos aí, então, a aprovação da nossa reforma tributária. Exatamente. Então, a gente já tinha, né? Ano passado tivemos votações, estávamos aguardando ali a publicação da emenda constitucional e saiu a emenda 132, tá? No finalzinho do ano passado. Então, ela manteve muitas coisas do texto original que a gente já teve que a gente já tinha visto com o projeto de lei, né? E a gente até conversou bastante, teve um webinar que a gente fez sobre isso também, recebemos bastante dúvida, bastante contato.
Só que o que acontece, gente, da mesma forma como a gente falou no outro webinar, a gente não tem respostas ainda para as questões práticas. Então, a gente precisa de regulamentação via lei complementar, que deve acontecer em até 180 dias depois da publicação da emenda constitucional. O texto ele já está em vigor, né? A emenda constitucional está em vigor, mas eu preciso, para que isso tenha efetividade, para que isso seja aplicável, eu preciso de várias leis complementares regulamentando cada um desses tributos. A CBS, o IBS, o IS, que foram os novos tributos criados, eu vou precisar ter diretrizes, vou precisar ter normas, vou precisar ter regulamentação. Tá? Bom, então o que nós tínhamos lá, né, falando aí na questão de prestação de serviço, a gente permanece, então, com as mesmas categorias, isso não mudou. Isso, na verdade, assim, em relação ao que a gente conversou anteriormente, a gente tem as mesmas categorias de tributos, né? ICMS, então, por exemplo, ISS e ICMS, continuamos na linha do IBS. Isso, PIS e COFINS viram a CBS e o IPI ali, na verdade, ele vai sendo substituído ao longo do tempo pelo imposto seletivo, pelo IS. Uhum. Então, a gente mantém as mesmas diretrizes, né? E em 2024 mesmo, a pergunta que a gente recebeu está em 2024, o que muda? A reforma já vai ter aplicação prática em 2024? Ainda não. Ela não tem efeitos práticos, até porque a gente precisa de uma lei complementar em até 180 dias, mas todo o programa que foi criado desde os projetos de lei que a gente tinha, previu um regime de transição extenso. Então, é um regime de transição que vai se iniciar para o caso da CBS ali e do IBS, né, que são PIS, COFINS, ICMS e ISS, vai se iniciar em 2026, vai ter um período de teste que vai ser exigido ali um percentualzinho de 0,1% e 0,9%, e aí em 2029, no caso do ICMS, que a gente vai começar a ter a migração até se encerrar completamente o ICMS em 2033. Então, é algo que vai acontecer em um prazo estimado de 10 anos. Claro, a gente sabe que na prática pode ser que isso seja prorrogado, mas a perspectiva que a gente tem agora é até 2033 está encerrado o período de transição da reforma tributária. Então, 2024, o que a gente espera? Ter a regulamentação e lei complementar. E, claro, quanto ao imposto seletivo, já tem autorização para ser criado o imposto seletivo, tá? Mas é como se fosse o imposto seletivo, ele vem para substituir o IPI, só que de forma um pouco diferente. Ele vai vir tributar produtos que o governo queira desestimular o consumo. Então, por exemplo, como a gente tem lá no exterior, tributação maior sobre o açúcar. A gente tem o sugar tax, por exemplo. Lá no exterior tem o sugar tax, que os produtos com açúcar são mais caros. Vai ser mais ou menos o que vai acontecer aqui com a criação do imposto seletivo. Aí, claro, os itens que tiverem imposto seletivo, eu não vou poder tributar o imposto seletivo e o IPI, vai ser um ou outro. E aí vai vindo assim, né? Vai tendo período de transição até em 2027, aí o IPI se extingue completamente, né? Daí o IPI fica com a alíquota zerada e se extingue em 2027. Mas também é algo que não é para agora, é algo que vai acontecer ali mais a longo prazo. Ô Amanda, e alíquotas elas podem ser diferenciadas com essa aprovação de estados para estados, de municípios para municípios, porque se fala muito em alíquota única, né? Isso. Mas cada estado tem a sua particularidade, cada município tem a sua particularidade. Então, eu posso dizer que eu, como município de Itajaí, eu quero aderir X alíquota e o município Navegantes vai aderir outra alíquota? Isso pode acontecer? Não. Quando a gente estiver em vigor, né? Quando tiver em vigor o IBS, nós teremos uma alíquota única aplicável para todos os entes, né? O que a gente vai ter é uma redistribuição. Então, vai ser criado um comitê, ali um conselho, se não me engano, acho que é um comitê, que é a nomenclatura que traz na emenda, um comitê que vai deliberar sobre essas redistribuições, tá? Qual percentual que vai para cada ente, para cada estado. Então, com certeza, isso também vai ser objeto de bastante discussão entre os estados, porque hoje os estados são autônomos, né? Hoje o estado ele tem, claro, dentro do que o CONFAS permite, dentro do que a gente tem ali de regra dentro do CONFAS, o estado pode ser autônomo para definir algumas alíquotas e algumas questões internas, o que não vai mais poder acontecer, vai ficar tudo com a União, o estado vai só ter a sua redistribuição ali sendo recebida, né? Então, ainda vai ter muita discussão.
Hoje eu não posso dizer de uma... Hoje a gente não tem uma certeza de alíquotas, então. Não, o que tem ali, o que a gente teve de notícia de oficial, né, no próprio site do Senado, tem um estudo, tem notícias sobre estudos que indicam que a alíquota vai chegar perto de 27%, tá? E aí, somando tudo, né, o CBS e o IBS, os dois aqui, né, o que seria o PIS, COFINS, ICMS e ISS, que é o IVA, né, que a gente chama, né, os outros países têm o imposto sobre o valor agregado, seria tudo isso, chegaria numa média de 27%. Então, hoje a gente sabe que não são todos os setores que têm 27% de tributação. Alguns têm até mais e outros têm bem menos do que isso. Muito se fala, Amanda, que, por exemplo, empresas optantes do Simples Nacional, né, não são enquadradas na reforma tributária. Eu entendo que diretamente pode ser que não, porque todos esses impostos eles já são lá somados dentro do DAS, né? Mas indiretamente, né? Porque quando a gente fala aí de processo, e provavelmente tu vai citar também, né, de cumulatividade de créditos, de meio, né, de meio e fim de cadeia. Então, para quem eu sou simples, eu compro de empresas de regime normal, ou eu sou de regime normal e eu compro de empresas do Simples Nacional, isso pode impactar, né, ou não? Sim, sim. Porque o que acontece? O Simples Nacional, ele é um regime também centralizado de recolhimento de tributos, ele é um regime unificado. Então, eu tenho ali, não é que eu não pago, quando eu sou do Simples, não é que eu não pago o ICMS. Eu pago uma guia única e dentro dessa guia única tem a parcela de ICMS também. Então, eu pago ali dentro o meu ICMS. Pago em percentuais diferentes, um percentual unificado ali conforme minha faixa de faturamento, mas eu pago. Se eu sou uma empresa revendedora, eu vou ter o meu ICMS dentro do Simples. Se eu sou uma prestadora de serviços, eu vou ter meu ISS dentro do Simples. Então, são coisas que eu já estou pagando. E, além disso, a questão do Simples vai ter uma possibilidade de recolhimento por fora. Isso, que hoje a gente não tem, seria uma novidade. O que a gente tem hoje no Simples é se eu atinjo um sublimite ali, digamos, eu não tenho a escolha. Eu sou obrigado, se eu sou do Simples, por exemplo, faturei mais do que 3 milhões e 600, aí eu desenquadro do sublimite e sou obrigado a pagar o ICMS ou o ISS por fora. Tá? Em alguns casos fica bom, por exemplo, um exemplo aqui em Santa Catarina, sou importador, por exemplo, aí eu estou no Simples, mas dentro daquele sublimite ali, eu posso aproveitar o incentivo fiscal do ICMS, porque eu pago o ICMS no regime normal, e eu posso aproveitar os outros benefícios que o Simples me traz, como pagar centralizado a folha de pagamentos, tributação federal menor, enfim, o IPI não vê destacado em nota, então pode ser bom, né? Não é sempre ruim, às vezes é muito bom. Mas agora com o texto da reforma tributária, vai ter também essa transição e redistribuição, em vez do ICMS e ISS, vai ter um período de transição que essa empresa vai pagar e vai redistribuir para o CBS e para o IBS também. Só que eu posso escolher se eu vou recolher tudo dentro do Simples ou se eu vou pagar fora do Simples, e aí eu vou ter aquele regime da não cumulatividade plena, né? Eu vou ter crédito sobre o que eu compro e vou debitar e fazer um encontro de contas como uma empresa normal. Segundo a reforma aqui, vai ser uma atividade plena, vou ter créditos de mais coisas do que eu tenho hoje. Então, poderia ser melhor dependendo do caso a caso. Claro, né? Como a Rose falou, hoje é importante também olhar para a questão da minha cadeia, ali, para quem que eu vendo, quem compra de mim quer receber crédito. Se eu sou do Simples, eu ofereço menos crédito do que alguém do regime tributário, regime normal, né? Presumido real. Então, pode ser que numa negociação isso atrapalhe um pouquinho, aumente o custo de aquisição para quem está comprando. Aí pode ser interessante ali eu ser de um outro regime e ter esse recolhimento diferenciado. Mas é uma questão ali para planejamento tributário, para entender o caso a caso, ver o que fica bom para cada empresa. Vai ter, assim, agora com a reforma tributária, o que a gente espera em 2024 planejar. Só o que a gente espera é acompanhar, não só em relação ao Simples, mas em relação a tudo, né? Acompanhar o que vai vir de regulamentação e já começar a planejar, a simular, a pensar ali, não só pensando no hoje, né, no 2024, mas 2026, 27, 28, quando a gente estiver com isso em andamento. Eu acho que é muito importante, né? A gente poderia trazer vários tópicos aqui. Um deles é justamente sobre a questão que eu anotei do lucro presumido, né? A questão dos créditos, né? Fim do regime cumulativo,
que é um ponto que é bem importante, e entra também parte aí da questão do Simples Nacional, né? Quando você compra do Simples, você tem ali, na totalidade, o crédito de PIS e COFINS, certo? Quando você compra de Simples Nacional, aí você é normal, né? Hoje a gente vai ter o creditamento normal. A gente teve algumas mudanças, né, em 2022, 2023 sobre redução de alguns créditos, né? Mas no caso de contratações ali, de serviço de transporte, principalmente autônomo e tudo mais, reduziu algumas alíquotas para empresas do Simples, mas pela reforma tributária eu vou ter a não cumulatividade ali mesmo da CBS e do IBS, o que é bom para vários setores, mas é ruim para alguns outros, como de serviço, por exemplo, que eu não tenho muito crédito, não tenho muitas operações que me concedam crédito. Então, eu posso ser muito mais onerado do que outros setores. Por isso que tem ali na reforma, teve a menção ali a ter uma alíquota reduzida, né, ter uma redução de 30% ali em média para os prestadores de serviço. Porque se eu diminuo a minha alíquota, consequentemente eu diminuo o meu crédito, né? Eu tomo menos crédito se eu estou comprando, na verdade. Então, isso impacta também. Mas tem vários pontos, né? Aqui, só antes de eu colocar um outro comentário, dúvida de um cliente do Rio de Janeiro. O que vai acontecer com os créditos acumulados dos atuais tributos? Boa pergunta. Olha, o que vai acontecer com os créditos acumulados, a gente ainda depende de regulamentação. Mas a reforma previu ali um período de transição, onde eu vou ter uma parcela, onde eu vou conseguir utilizar parte desses créditos. Como a gente vai utilizar, qual que vai ser o procedimento, quanto disso a gente vai poder utilizar, a gente não sabe ainda, né? Mas a gente espera que isso venha nessas regulamentações que estão por vir, para que a gente tenha também um insumo para poder planejar, né? A gente tem que planejar os regimes das empresas, como que elas vão ficar, se eu desacumulo agora o crédito, senão eu, enfim, posso pensar em desacumular agora o que eu já tenho, pedir restituição, ressarcimento, para deixar a casa em dia para quando entrar em vigor ali pleno, ali tiver regime de transição em andamento. Mas é uma resposta que não tem ainda, infelizmente. O que cabe ao contribuinte, não só ao contribuinte, acho que dos dois lados, né? Nós, como prestadores de serviço, como escritório de contabilidade, e o contribuinte também, agora é começar realmente a nos preocupar com esses entendimentos. E levar em consideração como estamos hoje, o que pode acontecer. Então, o planejamento tributário, ele não precisa ser aguardado para acontecer lá em 2025. Não. Por exemplo, né? A gente precisa começar a tomar essas frentes a partir de agora. Até porque quando a gente fala em mudar totalmente um regime de uma empresa, tem muitos pontos que vão ser impactados. Formação de preço, admissão de colaboradores, própria folha de pagamento, que a gente nem entra nesse ponto ainda, mas já sabemos que vai vir, né, Amanda? E que é um ponto que pode impactar bastante também. Então, são várias linhas. E só um ponto aqui, nós estamos falando da primeira etapa da reforma tributária que só abrangeu os tributos sobre o consumo, né? Mas a gente tem uma segunda etapa que ainda, né, não está publicada, não está em vigor como essa, mas a segunda etapa é previsto ter alterações no imposto de renda também. Então, o que a gente precisa fazer? E desde o começo, a gente acompanhar e fazendo testes, né? Eu acho que a gente ir testando, pensar em soluções, entender cada empresa como única, né? E as empresas também entenderem que no período de transição, acho que vai ter vai chegar no dia ali, 25, 26, quando começar a entrar em vigor, vai ter muita empresa que vai acabar tomando decisões na correria, né? Que não se planejou antes. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer trazer aqui, acompanhar, trazer as informações para que todos estejam preparados para tomar a melhor decisão, né? A gente vai ter vários caminhos diferentes aqui. Será que eu vou permanecer no regime tributário que eu estou? Será que eu mudo de regime? Será que eu... enfim, o que eu posso fazer aqui dentro? Qual que é a minha forma de organização aqui que eu consigo otimizar a carga tributária? Acho que tudo isso a gente vai ter muito para se pensar aqui nos próximos anos, né? A gente pensa que 2 anos, né, colocando a efetividade aí, 2026 é muito tempo, gente, 2 anos passa voando. Então, são ações realmente que precisam ser tomadas. E o planejamento tributário, ele deve, né, a gente já sempre falou isso, a gente deve fazer um planejamento tributário anual.
Negócios mudam, né? Custos mudam, investimentos mudam, ideais mudam, então a gente precisa realmente acompanhar. E agora, mais do que nunca, realmente, acompanhar agora, então, né, a regulamentação aí passando esses 180 dias, entender também o que vai acontecer, mas previamente, pontos diretos a gente tem, acho que ações já podem ser tomadas, então vamos começar a planejar essas empresas. Simular operações, acho que é uma delas, né, Amanda? Como eu tenho hoje, se eu mudar, como vai ser? Eu tenho a minha unidade fabril em determinado estado, se eu mudar, o que vai acontecer? Né? Colocando nisso um ponto também que a gente chama muito para cá, de novo, o estado de Santa Catarina, benefício fiscal. É um ponto que realmente nos preocupa também. Como fica? Quais são os impactos? Eu não sei se tem alguma coisa que tu consegue, Amanda, colocar em relação a isso. Os impactos, a gente também recebe muito essa questão, essa pergunta desde que veio a reforma tributária, porque acho que a própria mídia divulga como se o ICMS e o ISS fossem acabar logo, em breve, né? Mas quantos benefícios fiscais a gente tem, a gente já tinha desde a Lei Complementar 160, ali uma previsão de um tempo para que esses benefícios estejam em vigor. E esse tempo vai até 2032, e justamente é o último ano de transição da reforma tributária. Então, pelo menos até 2032, esses benefícios que foram reinstituídos lá conforme a Lei Complementar 160, eles vão continuar em vigor normalmente. Claro, não tão normalmente ali, entre 2029 e 2032, que é quando a gente vai ter um período de transição mais efetivo ali, né? A gente vai, aos poucos, diminuindo a alíquota do ICMS e aumentando a alíquota do IBS. Mas a gente vai ter uma parcela disso que vai ser beneficiada, que é a parte do ICMS, até 2032, quando vai se encerrar. Então, também é algo mais a longo prazo, né? Amanda, o que a gente pode, então, colocar para o nosso contribuinte além dessas programações, né? Então, planejamento tributário, entender formação de preço, entender quadro societário, entender onde ele está instalado, como que é a operação hoje, se eu tenho transferências, importo por um estado, revendo por outro, enfim, tenho múltiplas atividades na empresa. É esse planejamento. E na prática, o que eu preciso estar preparado? 2026 starta com o que na reforma tributária? Olha, primeira coisa, falando em prática mesmo, né? Depois que a gente tiver tudo publicado, lei complementar, primeira coisa que a gente vai precisar fazer, claro, depois de entender ali o regime que vai ficar depois da fase de planejamento para startar 2026, é que está com o sistema em dia. Tem que estar com as parametrações do sistema em dia, com as informações imputadas ali, porque, claro, hoje tudo que a gente faz é eletrônico, né? E a gente não faz manual, a gente utiliza sistemas que buscam essas informações, no caso tributários, ERPs buscam essas informações. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que se adequar é isso, né? Ver se o nosso sistema está adequado, se as nossas informações tributárias, nota fiscal, nossos documentos estão sendo corretamente, que acho que vai ser também uma questão ali, como que os sistemas vão conciliar, né, esse período de transição. É uma coisa que vai ser bem complexa e a gente vai ter que olhar muito de forma bem cautelosa, assim, porque muita chance de erro, muita chance de pagamento em duplicidade, muita chance de informação incompleta, inexata, tudo isso tem que ficar de olho, né? E quando a gente fala de transição e implantação e sistemas, a gente tem aí sempre um grande tempo, né, investido em cima disso e custos também. E claro, né, gente, a gente sabe que tudo isso vem para cada vez mais acabar com as questões errôneas, né, as não conformidades, né, as ilegalidades das operações, as sonegações fiscais. Sim. Então, o governo ele vem justamente para isso. E uma forma para realmente ter esse controle maior, bem colocado pela doutora Amanda, é justamente sistematizar. Então, acho que é um ponto realmente que pode ser começado a pensar. A automatização da sua empresa. Né? Quanto mais estiver automatizado, quanto mais as regras internas estiverem claras, melhor. Sim. Amanda, mais um ponto importante dessa reforma do que a gente tem agora startada aí para colocar para os nossos ouvintes? Não, acho que agora, claro, tudo que a gente tem, né, o que a gente já tinha nos projetos de lei, né, a gente tem regime de transição, tem a tributação nova criada, tem os comitês, né, então muita coisa ainda a gente vai nos próximos meses, aqui o ano de 2024 vai ser um ano intenso de publicações intensas, aqui a gente vai
tem que acompanhar muito a mudança de legislação, de leis novas chegando, mas ainda é muito cedo para a gente traçar um panorama mais completo, né? Então, eu acho que é tempo de parar, olhar, começar a planejar, começar a entender essas leis que estão por vir e aproveitar o ano de 2024 justamente para isso, né? Para entrar em 2025 já com conhecimento, né? Com clareza sobre o que vai impactar para o meu negócio, como vai impactar e o que eu posso fazer para reduzir esse impacto ou para aproveitar esse impacto se ele for positivo, né? Legal, então pensar onde eu estou, onde eu quero estar, de que forma que eu quero estar, com quem eu quero estar, né? Que isso é importante também, olhar toda a cadeia, não olhar só para dentro de casa, mas de quem eu compro, de quem eu vendo, ou para quem eu presto serviço, de quem eu tomo o serviço, né? Também é muito importante. Bom, a apresentação é isso, Amanda? Tem mais algum ponto ali? Não, encerramos. Então, se tu quiser, encerrar ali, a encerramos a gente nossa apresentação. tirar para mim esse compartilhamento, eu mudo a nossa telinha aqui. E aí fico... Isso. Deixa eu só ver aqui, então. Exatamente. Nossos ouvintes já não veem mais também.